Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês a revisão ainda, né, sobre o conteúdo da prova mensal 1 de vocês, tá ok? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre síntese proteica. Eu vou compartilhar aqui essa tela. Como de praxe, né, eu já fiz aqui para vocês um mapa mental, tá? Então, a síntese proteica, o que que é? Olha, isso eu sempre falo para vocês. Síntese significa produção. Então, síntese proteica seria a produção de proteínas. Então, o nosso corpo, ele precisa de produzir proteínas para poder crescer, né? Então, o tempo todo a nossa célula está produzindo proteínas. E como é que isso é possível? Para produzir essas proteínas, como elas são proteínas que fazem parte de um organismo vivo, no caso você, né? Então, é necessário que essas proteínas sejam produzidas com um código genético, porque todas as suas células, tudo que constitui o seu corpo tem o seu código genético. Por isso que é possível de se fazer um exame de DNA com apenas um fiozinho de cabelo, porque nesse fio de cabelo tem um código genético. E isso vai acontecer graças à síntese proteica, tá ok? Então, aqui na síntese proteica, o que que acontece? A gente já viu que a nossa célula, né, tem várias organelas, cada organela tem uma função diferente, e o núcleo celular, que dentro dele vai ter toda a informação genética, a gente já viu o que que são os cromossomos e o que que é o DNA, que diferença que tem. Eu chamo de DNA quando ele está esticado, de cromossomo quando ele está condensado. Ele precisa se condensar para conseguir se dividir, porque é muito mais fácil se ele estiver tudo junto ali para fazer a divisão, tá? Então, a síntese proteica em si, que seria a produção dessas proteínas, elas vão acontecer, começa lá dentro do núcleo, com a sua cadeia de DNA e vai ser lançada para fora do núcleo, o ribossomo vai auxiliar, vai fazer a leitura desse código e vai encaixando lá os códons, né, de acordo com os códons para produzir uma nova proteína. Então, como que isso acontece? Primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês, tá? É o que significa cada uma das coisas. Ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. Então, os ácidos nucleicos são moléculas de caráter ácido constituído por longas cadeias carbônicas. Eu já falei aqui para vocês, né, que nos próximos capítulos aí, né, do estudo de química de vocês, vocês vão estudar cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas são cadeias presentes ou que foi herdado de qualquer organismo vivo, tá? Eles descobriram que todo organismo vivo tem cadeias de carbono em seu corpo. E isso é lógico que é desta maneira por conta do DNA. Se esse organismo é vivo, ele tem um código genético. Então, os ácidos nucleicos são essas moléculas que são formadas de longas cadeias carbônicas, tá? Em que vários nucleotídeos vão se ligando. E o que seria esses nucleotídeos? São essas moléculazinhas aqui, tá vendo? Em que eu tenho um fosfato, uma pentose é porque significa que é ligado por 5 carbonos aqui, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada são aquelas letrinhas, né, que eu já falei aqui para vocês. A base nitrogenada, ela pode ser a adenina, no caso do DNA, a adenina, a timina, guanina e citosina. Se for RNA, não tem timina, só vai ter uracila. Então, quais são as bases? Adenina, uracila, guanina e citosina. Porque a cadeia de RNA não tem timina, tá? Então, quando forma-se, como é que acontece? Eu tenho um grupo fosfato, é como se fosse esse pedacinho amarelo aqui, o açúcar e o fosfato que liga, que faz essa fitinha, ligado a essa base nitrogenada. Então, esses coloridinhos aqui, ó, são as bases nitrogenadas, tá? Aonde a base nitrogenada adenina só se liga à timina e a base nitrogenada guanina só se liga à citosina, que é o que a gente fala de ATCG, tá? Isso não muda. Se eu tenho uma adenina, tá vendo a minha setinha aqui apontando rosinha? Se eu tenho uma adenina aqui eu só posso ter timina. E aí, se eu tiver timina do outro lado, aqui, tá vendo? Do lado de cá,
eu só posso ter adenina, tá? Isso o oposto também é válido. E aí, se eu tiver guanina, olha aqui, tá pintadinho de azul, do outro lado eu só posso ter citosina. Então, se eu tenho citosina aqui embaixo, do outro lado eu só posso ter guanina, tá? Então, sempre o A se ligando ao T e o G se ligando ao C. No caso do RNA, como não aparece timina, toda vez que tiver o A, ele só vai aparecer com o U, porque é o AUCG, tá? Então, ele é diferente aí do DNA. Para o DNA, é uma fita dupla helicoidal. Lembra que eu falei para vocês que o DNA ele tem uma capacidade de se autoduplicar, em que uma fitinha tá lá e ele consegue se duplicar em duas? Então, a molécula de DNA, ela é usada para a síntese de RNA, que vai fazer a transcrição, que vai fazer a cópia daquele código genético, tá? Então, ele tem a capacidade de produzir uma fitinha de RNA. Além disso, o DNA é quem faz o armazenamento de todas as informações genéticas do indivíduo e ele possui uma sequência única. Então, cada indivíduo, cada ser vivo, imagina só que amplo que é esse pensamento. Cada ser vivo, cada organismo, você, o cachorro da vizinha, o passarinho voando lá fora, a formiguinha andando no chão, o rato escondido no estacionamento. Cada indivíduo vivo possui uma sequência diferente. E aí que está aquela grande dificuldade da gente conseguir decodificar o código genético total, né? Que é o que a gente chama de projeto genoma. Eles talvez vão conseguir decodificar a ordem. Então tá. Então, da terceira base até a 15ª base vai dizer em relação à coloração da pele. Mas não significa que, então vai ter que ser todos A, U, não. O que significa é que ele vai saber a ordem, mas cada pessoa tem uma ordem diferente aí do ATCG, tá? Então, às vezes, para mim, vai aparecer assim, no meu código genético, AAT, GUUU, não tem como. E às vezes, para você, aparece A, C, G, não tem como a gente saber exatamente. Então, cada pessoa possui uma sequência única aí de nucleotídeos no seu DNA. E é por isso que cada pessoa é tão diferente uns dos outros, tá? Já para o RNA, nós temos 3 tipos de RNA diferentes. Então, nós temos o mensageiro, que o próprio DNA vai produzir esse RNA mensageiro, então ele está numa fitinha dupla, o RNA mensageiro vem e faz a cópia desse código genético. Ele que vai levar a cópia desse código genético para fora do núcleo, lá para o ribossomo conseguir fazer a leitura e encaixar os códons, né? Ele vai conseguir fazer o encaixe desses códons para a produção de uma nova proteína aí. Nós temos também o RNA transportador, que é aquele que transporta os aminoácidos. Ele vai transportar isso daqui, ó, todo o aminoácido até o local da síntese proteica, né? Então, ele vai transportar aquele aminoácido que vai encaixar no códon para poder produzir a nova proteína. E nós temos também o RNA ribossômico, que vai fazer parte da estrutura cromossômica, que é onde acontece a síntese proteica, tá? Dando continuidade aqui, como que vai acontecer, então, exatamente esse processo de produção de proteína? Existe uma doença, né, genética, que é chamada de progenia, que é considerado envelhecimento precoce, tá? Então, o gene responsável pela produção de uma proteína que forma a membrana nuclear. Então, essa célula acaba fazendo todo o processo de síntese proteica de maneira muito lenta e a pessoa tem um envelhecimento precoce. Quais são as etapas da síntese proteica? 2 etapas principais: a transcrição gênica, transcrever, copiar, entendeu? Então, a transcrição gênica, o DNA produz o RNA mensageiro para fazer a cópia do código. Entra uma fitinha aqui. Então, ele estava, tá vendo aqui, ó, onde está a minha setinha, ele estava enroladinho. E aí, o DNA vai se desenrolar, tá vendo? Tá pintadinho de azul aqui, ó.
ele se desenrolou, produz e entra aqui o RNA mensageiro, copia esse pedacinho aqui, joga para fora, tá vendo aqui, ó? Ele fez a cópia, joga para fora do núcleo, tá? Então, todo esse processo de fazer a cópia é chamada de transcrição. E aí depois nós temos a tradução. A tradução aqui, no caso, acontece no citoplasma pelo ribossomo, em que ocorre a produção da proteína usando as informações escolhidas pelo RNA mensageiro. Lembrando que os nucleotídeos aí, de 3 em 3, formam o que a gente conhece como códons, tá? Deixa eu ver o que mais que eu quero colocar aqui para vocês. A tradução aqui. Então, saiu lá de dentro do núcleo. Onde que vai acontecer a tradução? Quem vai fazer a leitura desse código genético que veio de dentro do núcleo do seu corpo? O ribossomo. Tá? Então, às vezes, vários ribossomos vão se associar, que é o que a gente chama de polissomos, e aí eles vão atuar na mesma fita de RNA mensageiro, vem lá a cópia, né? O RNA mensageiro traz essa cópia do código, e aí eles vão atuar fazendo aquela leitura para ser de maneira mais rápida, tá? Eles produzem uma proteína mais rapidamente, tá ok? Em procariontes, aqui uma observação, né? Em procariontes, a transcrição e tradução ocorrem simultaneamente. Por quê, gente? Porque não tem membrana nuclear, não tem carioteca. Então, a transcrição e a tradução vai acontecer ao mesmo tempo. Não precisa ter aquele processo de ocorrer uma transcrição dentro do núcleo, traz para fora, porque o núcleo está todo disperso no citoplasma, tá? E aí eu quero parar por aqui para a gente poder dar continuidade na próxima aula aí da nossa revisão, tá ok? Bom, então é isso, pessoal, e até a próxima aula.